Manejo nutricional ameniza impactos da alta temperatura na produtividade de vacas leiteiras. O Bruno Pascoal é médico veterinário e conversa com a gente agora, está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar. O que o calor provoca no animal e como ele afeta a produção? Vamos pensar assim, as consequências que o calor vai causar nesses animais, né, que estão passando por algum tipo de estresse térmico. Se a gente pensar na vaca de leite em produção, ele é um animal que a gente sempre trabalha com ele no limite. Então, quando vem o estresse térmico, a gente tem, além de uma queda de produção desse animal, a gente também pode colocar uma queda na imunidade, que a gente vai deixar esse animal mais suscetível, mais predisposto a ter qualquer tipo de enfermidade. Vamos reduzir o consumo de matéria seca. Essa redução de matéria seca vai fazer com que esses animais perdam escória corporal. Isso vai atrapalhar na fertilidade, consequentemente. Né? Os principais efeitos que esse calor vai causar nesses animais, que a gente pode citar, principalmente são esses. E o que é um manejo nutricional? Por que ele é tão importante? O manejo nutricional, assim como o manejo de conforto dos animais, né, de redução do calor, é importante a gente olhar para esse manejo nutricional para que ele não provoque mais calor. De acordo com a genética dos animais, ela foi evoluindo, a gente também teve que acompanhar essa genética com a nutrição. A gente deixou as dietas cada vez mais quentes, como a gente diz por aqui, mais densas. E isso, a gente sabendo que o rumen do animal é uma câmara fermentativa, então a gente coloca matéria vegetal, ou concentrado, ou volumoso, para que seja fermentado na produção de energia, para a produção de leite. A gente acaba trazendo mais calor endógeno, que vai atrapalhar ainda mais a produção e o desenvolvimento desses animais. Então, é importante que a gente tenha um manejo nutricional que consiga reduzir isso com algumas estratégias que a gente pode tomar. E como saber? Como é que o produtor sabe qual alimento é ideal para cada vaca? Varia de acordo, a temperatura do corpo varia de acordo com a idade? Varia. Na verdade, as exigências de temperatura, né? Vamos falar assim. No animal jovem, no animal neonato, a gente vai ter uma maior suscetibilidade ao frio. E depois que isso vai passando, a gente vai tendo também maior estresse calórico ao calor. Animais de produção, animais que estão em lactação, eles são hoje a categoria que mais sofre com calor. Né? Junto com ele, a gente pode colocar também o pré-parto, que hoje a gente já tem estratégias de conforto e nutrição para reduzir esse estresse calórico, pensando em pré-parto e preparação para o parto e o pós-parto imediato, principalmente. Então, o manejo tem que fazer parte da gestão, porque não pode ser um manejo único para toda a linha de produção, né? Não pode. A gente tem que entender primeiro a realidade da propriedade, a realidade dos animais, qual fase esses animais estão, para daí a gente tomar, então, as estratégias que a gente precise tomar dentro dessas fases para minimizar os impactos do estresse térmico desses animais. E a sua empresa tem programas nutricionais para cada faixa? Sim, nós trabalhamos principalmente para animais que a gente chama de pré-parto, né, que seria a preparação enquanto a vaca está seca ou novilha, durante o pré-parto e após o pré-parto. Que a gente entende que essa fase é uma fase que, principalmente do antes do pré-parto, é uma fase que é meio deixada de lado. Então, a gente entende que nessa fase, tanto de manejo nutricional quanto de conforto, a gente tem um equilíbrio de manejo, conforto e saúde. A gente prepara esses animais antes do pré-parto para que eles entrem bem no pré-parto, com menor impacto de temperatura ou de erro nutricional, e que ela seja melhor, então, que vai para o parto melhor e que ela tenha um pós-parto mais tranquilo. E por que esse manejo de conforto? Seria manter a temperatura ideal, mas como é que num pasto, eu já vi no Comfort Barn, né, que consegue manter uma temperatura, mas como é que no pasto consegue manter uma temperatura ideal num país tropical? As fazendas, elas têm tomado algumas estratégias para que a gente consiga minimizar esses impactos. Uma das alternativas que o pessoal tem feito é o uso de banhos. A gente sabe que o animal, que o bovino, ele não tem glândula sudorípara, por isso ele não sua. Então, para a gente fazer esse efeito de radiador, né, se a gente fizer aí uma analogia com o carro,
para diminuir a temperatura corporal desses animais. A gente usa os períodos de ordenha, né? Que seja 2 ordenhas diárias ou 1 ordenha diária, ou 3 ordenhas diárias, desculpa. E nesses momentos a gente faz banho com ventilação forçada, fazer o efeito de radiador mesmo, para que a gente consiga, então, diminuir, pelo menos nesse período e por um período depois disso aí, os impactos dessa temperatura. E com o impacto ideal, né, com a temperatura ideal e com a alimentação ideal, isso reflete diretamente na produtividade e na rentabilidade do produtor. Quanto que a vaca pode produzir mais, a vaca leiteira pode produzir mais com todo esse bem-estar? Olha, é um número difícil de a gente medir, para falar assim, olha, com o bem-estar a gente vai medir melhor. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue ver isso é que o animal, quando ele não está passando por esse tipo de estresse, seguindo o manejo nutricional adequado para a fase que ele está, a produtividade dele vai ser maior. A gente consegue vamos colocar um número assim, 2, 3, 4 quilos de leite a mais, dependendo, lógico, do contexto total, que a gente está falando de um ponto só, né? Se a gente for colocar, é multifatorial. Mas a gente, com certeza, a produção de leite desses animais, ela paga e sobra os esforços que a gente coloca para melhorar essa situação. É um investimento que pode pesar no bolso no primeiro momento, mas depois dá resultado lá na frente, né? Bruno, Claro. Obrigada pela participação, pelas informações. Muito obrigado, Renata. Até a próxima.